Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui para mais um momento. Meu nome é Valdinei Arruda, eu sou psicólogo, analista do comportamento humano e também pedagogo. Hoje eu quero conversar com você. Nós nos encontramos todas as quartas-feiras na nossa live e hoje a nossa live ela tem por natureza tratar um tema que também ele está naquilo que nós chamamos de comportamento humano. Hoje nós vamos falar sobre convivência, né? Então, agora qual que seria o nosso título principal? A diferença, ou a melhor, a difícil tarefa de conviver com os diferentes. Então, vou repetir. Hoje nós estamos falando sobre convivência. E o nosso título direto é A Difícil Tarefa de Conviver com os Diferentes. Você está chegando, eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco quarta após quarta-feira aqui. E nós estamos trilhando um caminho, como eu sempre digo, o nosso caminho é um caminho que nos leva à seguinte questão: a ser semeadores de bons comportamentos. O meu desejo é que todos nós possamos contribuir na sociedade com bons comportamentos e aí nós vamos semeando bons comportamentos onde nós estamos. Obrigado por você que está chegando, é sempre uma alegria ter você conosco aqui, né? Olha aí, Dona Alzira Colli está conosco. Oi, Dona Alzira, tudo bem? Um beijo para a senhora, minha sogra querida, né? E aí é a expressão da máxima verdade, né? Amo a senhora, tenho profunda gratidão de ter e de conviver com a senhora todos os momentos, né? Então, um grande abraço. Esteja conosco, continue com nós aqui, porque nós queremos nessa noite falar sobre a difícil tarefa de conviver com os diferentes. E eu estava dizendo a você que nós temos o grande privilégio de viver em uma sociedade. Eu e você vivemos nessa sociedade, amamos, né? Ou aprendemos a amar, ou aprendemos a conviver, ou estamos aprendendo a conviver, ou estamos amando, né? Mas também em sociedade nós percebemos que às vezes nós estamos vivendo e tem algumas situações que nós não gostamos, algumas situações que nós às vezes até falamos, nossa, que estranho, que esquisito, que diferente. Ah, não, desse jeito não, né? E, por outro lado, também vivemos com situações que, de fato, nós talvez temos aquela fala assim, ó, eu não, isso jamais, não faço, não concordo, né? E aí nós vamos vendo que é eclético essa questão de pessoas que vão olhando para para outro, para uma situação, para outra situação e escolhendo. Existe uma questão, né, que é singular, mas que cada um faz o seu escolha, faz a sua escolha vivendo em sociedade. E aí eu digo a você o seguinte: a convivência, ela nunca foi algo fácil. Por quê? Nós temos historicamente a questão de convivência, sabendo que se nós formos buscar na história, nós vamos ter momentos de convivência que foram muito difíceis, momentos de convivência em que a história mundial nos mostra que foi um momento muito doloroso, né? E nesta noite nós queremos falar sobre convivência. Por quê? Porque nós estamos também no curso da história. Hoje nós estamos exatamente em 2020, mas daqui a pouco nós vamos estar em 2022 e logo daqui a pouco 2025 e daqui a pouco 2028. Ou seja, tudo passa muito rápido, passa muito depressa. E nós precisamos entender que neste mundo que passa muito rápido, que as coisas vão depressa, obrigado pela sua presença, continue conosco, nós temos que entender o valor da convivência, né? Eu estava conversando com um dos filhos que tenho e nós estávamos falando sobre uma questão
de que uma geração para outra geração, ela vai viver em média aí, ali em 140, 150 anos talvez, né? E aí nós estamos fazendo alguma conta assim, olha, que o pai dure 70 anos, né? E o filho dure mais 70 anos. Então, a gente estava fazendo uma conta mais ou menos nesse parâmetro aqui. Olha, mas é um tempo longo, nos parece talvez, mas talvez alguém olhe e diz, não, é um tempo muito curto. E olha, é um tempo de convivência, né? É um tempo onde nós vamos ter uma geração que tem uma visão de mundo, uma maneira de ver, uma maneira de interpretar, uma maneira de entender, né? E uma outra geração que tem uma outra maneira. E aí, mundialmente falando, vamos imaginar, né? Nós temos culturas milenares, nós temos culturas que são culturas mais novas, recentes, temos outras culturas que estão caminhando ainda para outros momentos, mas nós percebemos que essas culturas elas vão aos poucos, né, fazendo o quê? Elas vão também aprendendo uma com a outra através da convivência. E é na convivência que também nós vamos encontrar o quê? Vamos encontrar aquilo que é mais importante, que é a capacidade de nos tornarmos quem somos, mas acima de tudo a capacidade de também contribuir para que o outro seja uma pessoa melhor. E sempre como eu tenho dito aqui, eu e você podemos contribuir para que haja realmente uma melhora nos relacionamentos. Eu semeio relacionamento, você semeia relacionamento e juntos nós vamos crescendo. E convivendo desta forma, nós vamos percebendo como é interessante quando nós estamos prontos a entender. Esta é a convivência, esta é a forma como nós vamos construindo as nossas histórias. A você que está chegando, boa noite, né? Hoje nós vamos falar, estamos aqui no nosso momento introdutório sobre convivência. E aí, falando sobre convivência, o nosso título maior é a difícil tarefa de conviver com os diferentes. E eu queria dizer a você, nesse tema, aqui nós não estamos, e eu não estou tratando aqui, nenhuma questão voltada a uma classe, a segmento. Eu estou falando de comportamento humano, de convivência. Então, nós não queremos suscitar, e já quero deixar claro isso, e sempre gosto de falar isso nas lives, né? Nós não queremos suscitar A, B, defender esse grupo ou acusar o outro. Jamais, essa não é a minha tarefa. A minha tarefa aqui é, de fato, levar-nos a ser apenas uma pessoa que convive com outra pessoa e que entende que a convivência, ela pode ser uma convivência que tem um viés de crescimento. Então é isso que nós queremos falar nessa noite. Se você deseja mandar uma pergunta, se você deseja de repente falar algo a nós, por favor, fique à vontade. Nós estamos aqui também para responder as suas perguntas durante a nossa live, ok? Lembrando sempre que você também pode rever essa live lá no YouTube, no canal Valdinei Arruda. Esse é o canal, o meu canal que nós temos no YouTube. Você pode rever esta live e todas as outras que nós temos feito aí ao longo do tempo. Você pode rever lá no canal. Então, seja bem-vindo, é uma alegria ter você. E aí nós vamos então entrar agora diretamente no assunto. Falando mais uma vez, hoje nós estamos falando sobre a difícil tarefa de conviver com os diferentes. Eu e você sabemos que nós vivemos com pessoas que são diferentes. E essa convivência com as pessoas diferentes, ela é uma convivência que requer de nós, primeiro, um ato de reconhecimento e de humildade, né? De reconhecimento de que o outro, ele ou ela, né, está vivendo no mesmo tempo em que nós estamos vivendo, ou seja, esse é um tempo em que nós estamos convivendo e que nesse tempo nós temos que conviver da melhor maneira possível. A tarefa de convivência parece que está cada vez mais difícil. Nós temos percebido que se você olhar à sua volta e eu olhar à minha volta, não vai muito longe
nós tivemos aqui no nosso país, né, uma questão indo para questões de movimento, de movimentação, de comportamento, né, no que diz respeito à questão política. Nós tivemos uma clara expressão de uma convivência, né, que tinha que se ajeitar, porque se de repente eu apoiasse o fulano de tal e o outro apoiasse o Beltrano de tal, e aí se o outro apoiasse a fulana e se o outro apoiasse a ciclana, nós naquele momento vimos, e aí eu vou usar uma palavra que está aí borbulhando no momento, né? Nós vimos que as questões iam ficando polarizadas, era uma polarização, né? Então, assim, eu talvez não poderia falar daquilo que eu acredito sobre aquele assunto chamado política, porque talvez eu ia perder 2, 3 amigos, esses amigos iam não mais falar comigo, eu mesmo ouvi e também passou por mim, né, na convivência clínica, pessoas que disseram assim, olha, eu perdi relacionamento, perdi membros de minha família, porque eu penso, no que diz respeito à questão política, eu penso para o caminho que leva ao horizonte e o outro pensa por outro caminho. Então, nós percebemos que aí, só nessa questão, como é relevante o tema que nós estamos trazendo hoje, a difícil tarefa de conviver com os diferentes. Mas também nós vemos essas diferenças no que diz respeito ao mundo do esporte. Nós vemos no mundo do esporte pessoas que torcem para o time A, outras que torcem para o time B, outras que torcem para o time C. Nós vemos no mundo do esporte pessoas que gostam de determinada modalidade, a outra gosta de outra modalidade, E aí não tem problema. O gostar de outras modalidades, o torcer para outro time, não é o problema. Mas nós já ouvimos, eu acredito que você também já viu, né, que nós temos muitas vezes aqueles confrontos de torcida, né? E aí, muitas vezes elas combinam de se encontrar e de brigar e de tudo. E eu fico pensando, mas para que isso? Até me aproxima um pouco mais e digo a você, para que tanto? Não precisa. Mas quando eu digo isso a você, eu estou dizendo a você, a mim, né? Mas dizendo, olha, não há necessidade. Não há necessidade de vivermos assim. Por quê? Isso faz com que a convivência se torne cada vez uma convivência, né, difícil. E aí a difícil tarefa de conviver com os diferentes. Mas também nós vemos essas questões diferentes, elas vão passando pelas questões que nós vamos percebendo no dia a dia. Como é difícil, às vezes, conviver com pessoas que não dão abertura para que você seja você. E também, quem sabe, você e eu vamos convivendo e não damos abertura para as pessoas. Como que nós vamos fazer? Como eu estava dizendo agora há pouco, é importante entender que se eu quero conviver e conviver bem, e se eu quero entender e ser uma pessoa que age de maneira saudável, eu preciso, acima de tudo, entender e guardar comigo a difícil tarefa de conviver com os diferentes. E para isso eu preciso ter humildade de reconhecer, nós estamos vivendo no mesmo tempo. Não estamos vivendo em tempos diferentes. E quando estamos vivendo nesse mesmo tempo, é importante talvez sentarmos, é importante talvez conseguirmos entender isso. Mas como que eu vou entender isso? O psicólogo Valdinei diz para mim, como é que eu faço para entender essas questões? É muito importante entender que se eu quero conviver e eu quero entender como passar pela difícil tarefa de conviver com os diferentes, além da humildade, é importante que eu vá para outra pessoa e sem nenhum preconceito, né? Sem nenhum conceito formado antes. E aqui eu quero dar um exemplo. Eu estou em uma sala, ok? E ao entrar nesta sala, se eu entrar com um conceito formado, talvez eu diga, esta sala ela serve somente para atendimento,
somente para atendimento psicológico. Ela não serve para mais nada. Eu entrei com conceito formado. Essa sala serve somente para atendimento psicológico e para mais nada. Agora, imaginemos que eu entre nessa mesma sala sem nenhum preconceito. Eu posso entrar nessa sala, ao passar pela porta que dá acesso ao interior dela, eu posso simplesmente olhar e perceber que tem 1, 2, 3, 4 paredes que estão à minha volta, um teto acima de mim. Posso perceber que existe uma iluminação, mas também posso perceber que aqui pode ser qualquer coisa. Ou seja, pode ser um centro cirúrgico? Pode. Pode ser uma sala de vacinação? Pode. Ou um espaço para vacinação? Pode ser também um espaço para que se monte um comércio e venda carnes congeladas? Também pode. Percebe que no mesmo espaço, quando eu entro ou passo pela porta, eu vou perceber mais do que nunca que aquele espaço, ele é um espaço que ele está aberto para múltiplas possibilidades. E aí o que é importante? Quando você e eu estamos caminhando, andando pela cidade, quando nós estamos olhando muitas vezes as salas comerciais, nós vemos o espaço vazio. Mas pode ser que daqui um pouco, ou daqui a pouco, falando melhor, nós vamos olhar para aquela sala, ela se torne uma sala onde vende perfumaria. Um espaço onde vende, depois de um tempo, cama, sofá, mesa. Ou seja, o mesmo espaço ele pode se tornar espaços diferentes ao longo do tempo, né? E aqui eu estou dando esse exemplo, e você viu que eu me mantive bastante tempo dentro dessa questão, porque se eu desejo entender a difícil tarefa de conviver com os diferentes, é importante que, além da humildade de reconhecer que eu estou vivendo no mesmo tempo que a pessoa, eu preciso também reconhecer que quando eu vou me achegar à pessoa, eu me achego sem nenhum preconceito. E aí, ter conceito, eu só me achego. Como eu disse da sala aqui, eu entro na sala vazia, se eu vou locar uma sala, eu entro na sala, eu não entro na sala pensando que ela pode ser somente aquilo que está em mim. Eu entro na sala e posso abrir possibilidades. É como se eu e você fôssemos alugar um espaço, aliás, tivéssemos um espaço para que alguém pudesse alugar, e a pessoa chega ali e ela fala, olha, aqui eu penso em fazer isso. Sai aquela pessoa, vem uma outra e diz, olha, eu queria alugar, mas eu queria pôr este segmento. Sai aquela pessoa, vem uma outra e diz, olha, eu estava pensando em colocar este segmento. O espaço é o mesmo, mas você viu que as pessoas, elas chegam e cada uma vai ter uma visão. Quando eu me achego, quando eu de fato me aproximo, seja de você ou das outras pessoas, é importante que eu me achegue como quem olha somente a pessoa. Vê o espaço, né, de convivência como um espaço de múltiplas questões que podem acontecer. É claro que aqui eu não posso deixar de dizer isso, sempre com uma saúde mental mais do que nunca equilibrada, sempre com um comportamento verbal mais do que nunca saudável e, acima de tudo, entendendo que eu posso contribuir para que o outro cresça junto comigo. Quando isso acontece, nós vamos viver muito melhor. Obrigado por você que está chegando. Seja bem-vindo, continue conosco, tá bom? Então, assim, é importante entendermos isso, porque muitas vezes está se tornando difícil a convivência. Por quê? Porque nós vamos nos achegar para a outra pessoa, mas vamos chegar talvez com alguns preconceitos formados. E isso não é bom. Se achegue e conviva assim,
sem preconceitos. E aqui é importante que se entenda também que chegar-se ao outro sem preconceito é entender aquilo que eu estou vendo nele talvez não diz respeito àquilo que ele é na essência. E essa é uma questão importante. Quem olha para mim, talvez andando pela rua, jamais imagine que eu seja psicólogo, jamais imagine que eu seja pedagogo, jamais imagine, né, que eu tenha também a capacidade de analisar o comportamento humano. Então, as pessoas se achegam a mim e elas não sabem, nós conversamos e vamos convivendo. Muito obrigado para você que acabou de chegar. É uma alegria ter você conosco. Permaneça conosco. Então, nós vamos convivendo. Agora, quando a pessoa se achega à minha pessoa, ou eu me achego a uma outra pessoa, com um pré-conceito formado, talvez a pessoa pode se achegar a mim e falar, não, eu não vou conviver com ele, porque ele é, assim, mais alto do que eu. Se a pessoa tiver uma estatura menor, não vou conviver com ele porque ele usa óculos e eu não uso. Não vou conviver com ele porque a maneira como ele fala eu não gosto. Olha aí, a difícil tarefa de conviver com os diferentes. Nós temos que ter essa capacidade de romper isso nesse momento. Porque, historicamente falando, nós estamos num tempo em que parece que nós estamos vivendo em meio a campo minado. Eu ouvi, e você talvez também possa ter ouvido isso que vou dizer, né, de um humorista que ele foi fazer uma questão de humor e recebeu um monte de ligações, mensagens no e-mail, aquela questão toda, reclamando, as pessoas reclamando, dizendo, não, você não pode fazer isso, não pode falar assim, você não pode falar dessa pessoa, você não pode isso, não pode aquilo. E ele estava apenas fazendo o quê? O ofício dele de trabalho, mas aqui o que é importante para nós é entendermos como está difícil conviver com os diferentes. E eu e você temos a oportunidade de fazer diferença. Temos a oportunidade de ser diferentes nessa questão. Não precisamos tomar um partido de, se não for do meu jeito não tá bom. Não precisamos. Não precisamos também ter uma ação que, se ela não for de exclusão, não tem jeito. É importante nós entendermos que a difícil tarefa de conviver com os diferentes vai dar a nós essa capacidade de entendimento que nós precisamos mais do que nunca fazer o quê? Ter, acima de tudo, a humildade de se achegar ao outro e falar para esse outro, olha, quem é você? E aí, tudo bem? E mesmo que o outro se apresente e ela demonstre ser bem distante daquilo que nós imaginamos, nós estamos convivendo e conhecendo a pessoa. Para que não haja também dúvida, eu não estou dizendo aqui, quer dizer que eu devo aceitar todo mundo? Não, eu não estou falando, nem entrando nesse mérito e nem quero entrar nesse mérito. O que quero dizer é a importância de todos nós entendermos que temos a capacidade, sim, de conviver com os diferentes. Eu vou citar aqui, né? Então, o que torce para o time, vai Corinthians, tem capacidade de conviver com os palmeirenses. Mas os palmeirenses também têm capacidade de conviver com os santistas. E os santistas têm a capacidade de viver com os atleticanos. E os atleticanos têm a capacidade de conviver também com os cruzeirenses. E os cruzeirenses podem conviver com os cariocas, seja esses cariocas torcedores do Flamengo, torcedores do Fluminense, torcedores do Botafogo, torcedores de qualquer outro clube daquele estado.
Porque nós temos que aprender isso, a conviver com os diferentes. Isso é importante, isso faz com que nós realmente venhamos a crescer e nos tornar cidadãos melhores para uma sociedade e semear comportamentos que podem ser comportamentos que levem a um bom resultado. Eu sou um semeador, você é um semeador ou semeadora, e nós precisamos entender esse papel importante nesse momento histórico. Nesse momento histórico, é importante nós entendermos que se nós lutarmos juntos, vai ser muito melhor do que se nós lutarmos separados. Se nós entendermos que juntos nós podemos mais, talvez nós vamos ter muito mais poder de voz. Seja bem-vindo, né? Está conosco também mais uma pessoa. Muito obrigado pela sua presença, né? E aí é importante entendermos isso. É importante entendermos, viu, Samuel? É importante entendermos, viu, Carol? É importante entendermos, todos vocês que estão conosco, é importante nós entendermos essa questão, porque quando nós estamos, de fato, prontos a entender e viver desta forma, nós vamos contribuir. Nós vamos levar as pessoas a entender que os diferentes, eles também podem ser ouvidos, e nós, muitas vezes, estamos numa posição sendo diferente, também podemos ser ouvidos. Não podemos, talvez, achar que os diferentes, e se nós formos os diferentes, nós vamos ser ignorados, e os diferentes devem ser ignorados. Não, eles devem ser ouvidos. E aqui, repito, nós não estamos falando de um viés partidário, ideológico, nós não estamos falando de uma questão que leva àquelas questões de defender uma classe e de subjugar outra, muito pelo contrário, nós estamos falando de comportamento humano. O meu papel, a minha contribuição, semeando bons comportamentos, né, para que as pessoas possam conviver melhor, é trazer esta base psicológica. Nós acreditamos muito que é possível. Nós quem? Nós os psicólogos. Mas junto comigo tem muitas outras pessoas que acreditam nesta base. Eu acredito que os sociólogos acreditam também. Acredito também que os pedagogos acreditam. Acredito que os teólogos também acreditam. Acredito que os educadores, né, do ensino superior também acreditam. Acredito que aqueles que estão trabalhando, né, como autônomos também acreditam. Então, nós podemos juntos entender que nós podemos diminuir este momento que pode estar trazendo esta visão de que se é diferente, eu não quero. Não. Nós sabemos disso. Existem diferenças. E as diferenças, elas vão continuar existindo. Você nasceu e eu nasci, e as diferenças existiam. E olha, uma notícia não tão boa, mas muito real a todos nós. Eu vou morrer, você vai morrer, nós morreremos. E a diferença vai continuar existindo. Agora, cabe a mim e a você saber, nós vamos contribuir para que seja menor essa diferença, ou vamos contribuir para que essa diferença seja cada vez maior, né? Não dá para ficar em cima do muro. Ou os seus comportamentos e os meus comportamentos, a nossa maneira de conviver aonde quer que nós estejamos, vai diminuir esta percepção e esta visão, e nós vamos conviver sabendo que é possível conviver com os diferentes e mesmo assim ter uma vida agradável, tranquila, ou talvez vamos achar que não é possível. E aí corremos o risco de ficar cada vez mais separados, cada vez mais distantes, cada vez mais ensimesmados, cada vez mais pensando só em nós mesmos. Eu chamo você, eu convido você a realmente refletir sobre esta questão.
Porque essa é uma questão que ela está em nós. Ela faz parte de nossa vida. Mas ela faz parte da história de onde nós estamos. Esteja você aqui aonde? Em Maringá, no Paraná, esteja você em outro estado da federação, esteja você fora do país. Eu sei que as nossas lives têm tido abrangência nacional e internacional. E sou grato por isso. Mas queria dizer a você, por favor, pense sobre isso. Vamos ser semeadores de bons comportamentos. E esse é um bom comportamento quando eu entendo que há uma difícil tarefa de conviver com aqueles que realmente são diferentes. Mas também há uma maneira de nós sermos pessoas que vamos contribuir para que isso possa mudar. Como isso é importante. Também é importante entender como é que eu contribuo. A questão de entender a humildade, ou seja, eu tenho que ser humilde para compreender e viver com os diferentes. Segundo, eu preciso entender que nós estamos vivendo no mesmo tempo. Terceiro, se faz necessário, me perdoe, nós precisamos também entender o seguinte, que convivendo nesse mesmo tempo, eu e você vamos ter que olhar à nossa volta e cada vez mais ter a compreensão de que pode ser mudado aquilo que nós estamos vendo com as nossas atitudes. Mas uma questão importante, em quarto lugar, é também importante entendermos que para nós diminuirmos essa questão de convivência ou esse choque de conviver com os diferentes, é importante nós entendermos que nós temos um papel fundamental para fazer o quê? Para realmente mostrar que o mundo pode ser melhor. O mundo pode ser melhor. As pessoas podem ser melhores. Nós temos que acreditar nisso. E quando eu digo as pessoas podem ser melhores, eu estou dizendo aqui, nós entendermos como que eu vou contribuir para que o outro realmente veja que eu entendo a diferença, eu sei que há uma difícil tarefa de conviver com os diferentes, mas como que a pessoa vai entender isso? Ela vai entender quando de fato ela perceber em você, em mim, um comportamento muito mais agregador, que eu vou agregando pessoas, eu vou fazendo com que as pessoas se tornem cada vez melhor. É muito importante que a gente conviva desta forma, porque eu e você estamos vivendo tempos em que, se nós não praticarmos e se nós não vivermos com este olhar, nós corremos o risco de estar semeando para uma sociedade que daqui a pouco vai ser muito difícil viver nela. Vai ser muito difícil. Talvez nós não vamos poder vestir um determinado tipo de roupa, não vamos poder comprar um determinado tipo de produto, não vamos poder expressar quem nós somos, não vamos poder, de fato, contribuir com aquilo que nós entendemos que é bom. E eu e você precisamos disso, né? Todos nós precisamos. Aqui cabe a nós a capacidade de entendimento também de que nós não estamos lutando, nós estamos contribuindo. Quando eu entendo a difícil tarefa de conviver com os diferentes, eu não estou lutando, eu estou convivendo. Eu estou, de fato, vivendo com o diferente. Eu estou entendendo que ele vai ter o seu movimento, eu vou entender aquele movimento e vou respeitar no que diz respeito à Constituição brasileira. Porque o meu espaço e o meu limite vai até o momento em que começa o espaço do outro. Então eu vou entender que a outra pessoa, ela tem um tempo nesse espaço, e esse tempo no espaço que essa pessoa tem é um tempo que ela vai
conviver e eu vou entender, ela está convivendo, ela está fazendo, ela não está agredindo o meu espaço, eu estou respeitando, eu estou de fato entendendo. Agora, uma questão também significativa é aprender a ouvir os diferentes. É difícil, não é não? É difícil nós ouvirmos os diferentes. Como é difícil a gente ouvir os diferentes? Por quê? Porque os diferentes são diferentes. Ô, psicólogo, Valdinei, os diferentes são diferentes, é difícil. Eu sei. Mas nós temos que aprender a ouvir os diferentes. E aqui, quando eu digo ouvir os diferentes, eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar aqui é a questão das gerações. Eu paro para ouvir esse pessoal da geração que vem depois da minha, eu ouço algumas questões que contribuem muito para a minha vida. E eu falo, olha, eu não havia pensado nisso. Às vezes falo para mim, às vezes guardo no meu coração. Muitas vezes eu aprendo muito com essa geração. Mas eles são diferentes. Eles são diferentes. Mas eu aprendo. E aqui não é dizer assim, quer dizer então que a gente vai aprender sempre com os mais novos? Não é só isso. É assim, nós vamos aprender com os mais novos, mas os mais novos também aprenderão conosco. É aquela via de duas mãos. Não é só daqui para lá, mas é de lá para cá também. Aonde eu ensino, mas eu também aprendo. Aonde eu falo, mas eu também ouço. Aonde eu silencio, mas também, e no momento oportuno, eu consigo mostrar qual é o valor daquilo que eu estou demonstrando, ou seja, da música que eu estou ouvindo, do momento em que eu estou passando, do momento em que eu realmente acredito naquela questão. Por quê? Porque aí nós estamos contribuindo para as pessoas entenderem assim, há sim uma questão importante. Você está vendo aí no seu computador, no seu celular, o tema que nós estamos desenvolvendo hoje. A difícil tarefa de conviver com os diferentes. Mas só eu e você podemos realmente mudar essa questão. Por favor, pense sobre isso. Nós temos um tempo importante para pensar sobre isso. Daqui a pouco nós temos na pauta da nossa sociedade momentos em que nós vamos ver evidente essa questão de diferenças. Nós temos aí que vai vir pela frente ano político, nós temos que vai vir pela frente aí momentos em que nós vamos ter que escolher, né? E aí eu preciso entender se o outro é diferente. Eu preciso nesse momento talvez entender qual é a difícil tarefa de conviver com esse diferente. Talvez a difícil tarefa é entender que agora, ao invés de falar, eu preciso mais me silenciar. Entende isso? Obrigado por você que acabou de chegar. Um grande abraço a você, a sua família. Nós estamos falando hoje, olha o tema aí no seu computador, olha o tema aí na tela do seu telefone, smartphone. Olha o tema é a difícil tarefa de conviver com os diferentes. E nós precisamos então entender, daqui a pouco nós vamos estar nessa questão. Daqui a pouco. Estou citando e citei essa questão do movimento histórico daqui a pouco das eleições, porque de 2 em 2 anos nós temos eleições. Agora, vamos falar da difícil tarefa de conviver com os diferentes quando a gente vê a distância que acontece em termos social. Quantas vezes nós temos uma distância social entre as pessoas? A difícil tarefa de conviver com os diferentes. A difícil tarefa de entender por que aquela pessoa é daquela forma e por que ela não sai daquele movimento. Vamos nos esmerar a viver
entendendo aquele movimento. Vamos nos esmerar entendendo por que aquela pessoa talvez ela fica naquele movimento. Agora, e por que nós não podemos ser agentes de contribuição para que essa pessoa saia daquele movimento? Nós podemos. Quando nós entendemos isso, a difícil tarefa de conviver com os diferentes, ela vai ficar uma tarefa mais tranquila, mais leve. Nós vamos viver sossegados, sempre aprendendo, sempre crescendo, sempre convivendo, mas nós vamos viver muito mais aliviados. Vamos entender que vale a pena. Será que nessa noite eu estou falando com você e será que eu tenho falado e você tem pensado aí, olha, é verdade, eu sou diferente do fulano. Não, eu sou diferente mesmo. Tá muito difícil lá no trabalho, tá muito difícil na minha convivência, tá muito difícil no contexto em que você vive. Deixa eu dizer para você, tenha a humildade de reconhecer. Entenda que talvez vocês estão em tempos diferentes. Estando em tempos diferentes, entenda que talvez este é o momento em que você pode ser alguém que agregue pessoas e que mostre para essas pessoas que você as compreende naquilo que elas estão falando. E que no que diz respeito à convivência, você convive com elas. Mas que existe um espaço. Que espaço é esse? Existe um limite. O seu direito vai até onde começa o direito do outro. E o direito do outro vai até onde começa o seu direito. Então, quando nós temos isso, percebe que vai ficando até mais tranquilo a nossa fala? Percebe que a gente consegue respirar com mais capacidade maior de pegar um pouco mais de ar para os nossos pulmões, para a nossa existência? Eu sei que você tem essa capacidade e eu sei que você pode. O meu convite é para isso. É para que a gente possa viver assim. Amanhã, né? E aí talvez você esteja assistindo essa live já faz um tempo e amanhã é dia de trabalho. Mas hoje, quarta-feira, né? Hoje que nós estamos vivendo no dia 10, deixa eu dizer para você, hoje é véspera de feriado. Então, amanhã que é feriado, viva o seu dia. E tire parte do tempo do seu dia para perceber quais são os diferentes que convivem com você. Você já ouviu eles? Você já ouviu elas? Elas já te ouviram? Você já permitiu entender por que o cabelo é daquele jeito? Por que usa aquele determinado tipo de vestimenta? Entenda. Mas entenda como se entrasse num espaço, como eu citei agora há pouco, que dá acesso a você depois da porta que te permite entrar naquele espaço, entre sem nenhum conceito formado. Lembre-se daquela questão de visualizar um espaço comercial. Você pode entrar nele e ele pode ser tudo. Ele pode ser centro cirúrgico, ele pode ser um espaço que vende frios, pode ser um espaço de beleza, mas também pode ser um espaço de atendimento psicológico e pode ser um espaço também de atendimento, né, do que diz respeito à psicopedagogia. Pode ser um espaço que talvez ali vai abrigar instrumentos musicais, as pessoas vão lá para comprar instrumento, onde uns vão tocar, outros vão pedir para ver. Pode ser um espaço onde vende componentes eletrônicos, pode ser um espaço onde talvez ali esteja grande variedade de calçados, seja calçados femininos ou masculinos, mas entre para o espaço aonde você é permitido chegar, aonde você tem acesso, sem conceito formado, sem um conceito já descrito. É importante nós vivermos assim.
eu tenho conseguido conviver com os diferentes. E aqui não estou querendo falar assim, ó, eu sou grande, eu sei tudo. Não, eu estou conseguindo conviver com os diferentes. Sabe por quê? Porque eu também sou diferente. Então eu olho e penso, opa, o que eu posso aprender? Opa, o quanto eu posso ceder? Opa, então nós vamos crescendo. E eu convido você, por favor, esteja conosco nessa luta, porque nós temos tudo para mudar, inverter esta questão que parece que está cada vez mais difícil de comportamento, de convivência em nossa sociedade. A difícil tarefa de conviver com os diferentes vai exigir isso de você. Eu quero contribuir para o seu comportamento. Você deseja contribuir para o meu? Então deixa eu dizer a você, eu contribuo com o seu comportamento, você contribui com o meu comportamento e juntos nós vamos semeando, vamos levando sementes para que as pessoas entendam. Há uma possibilidade de semear uma semente que vai fazer florescer uma boa convivência com os diferentes. E lembrando que aqui nós não estamos defendendo uma questão política, muito menos defendendo uma questão ideológica, muito menos trazendo a questão de abrir assuntos que sejam assuntos difíceis, assuntos polêmicos. Não, nós estamos falando de comportamento. Se abra para conviver com aqueles que realmente são diferentes, sem preconceito, apenas convivendo, apenas entendendo que dá para dar as mãos, dá para entender, dá para ouvir. Me vem à mente uma imagem aqui na minha memória, né, imaginativa. Um campo totalmente verde, com espaço e várias pessoas, uma dando a mão à outra. Então, nós temos ali pessoas de países diferentes, nós temos ali pessoas de idades diferentes, nós temos ali pessoas com compreensão ou compreensões diferentes do momento em que está vivendo. Nós temos ali pessoas que são pessoas que empregam outras pessoas. Nós temos nesse mesmo espaço da minha memória imaginativa pessoas que já não estão mais ativas no mercado de trabalho, já se aposentaram. Nós temos ali também pessoas que estão nesse momento da vida sendo úteis para os filhos dos filhos, que cuidam desses filhos, que ficam com eles enquanto eles vão trabalhar, então fica com esses filhos. Estou falando aqui dos avós, dos netos, né, que ficam com seus avós, suas avós. Mas temos também neste espaço aqueles que são amantes, né, de um encontro mais ou menos igual aquele encontro de Barretos lá, o peão de Barretos. E temos nesse espaço também, na minha memória imaginativa, aquelas pessoas que são amantes da Fórmula 1. Temos nesse espaço aqueles que gostam de sentar e tomar e apreciar um bom chimarrão. Temos também nesse mesmo espaço aqueles que gostam de também conversar, mas conversam e vão indo uma a outra pessoa apenas dizendo: olha, eu trouxe isso aqui para você, eu não te conheço, mas toma isso aqui. Eu estava andando e pensei, eu vou comprar para alguém, e eu comprei para você. Parece, essa imagem mental que eu tive agora parece algo assim, nossa, isso é um sonho. Mas o que é a nossa boa e maravilhosa capacidade de entender que a convivência, ela vai exigir de nós conviver com esses diferentes. Mas o que é também
quando nós entendermos que nesta imagem mental que eu trouxe aqui para você, nesse momento, quando nós entendermos que, olhando para todas aquelas pessoas naquele círculo, naquele grande campo, eu não preciso ter medo de ninguém. Eu não preciso ficar apavorado com nenhum movimento. Eu só preciso entender que essas pessoas e eu também, nós somos diferentes, mas nós estamos de mãos dadas. É mais ou menos aquele movimento que a gente encontra às vezes. Vamos dar um abraço simbólico por esta causa. Vamos dar um abraço simbólico por esta planta da natureza. Vamos dar um abraço simbólico representando o quanto nós queremos uma sociedade com mais paz. Deixa eu dizer a você, nós temos a grande certeza de contribuir. Eu estou aqui nessa noite e essa é a minha contribuição. Não só eu estou aqui, Pedro Augusto está aqui do meu lado, como sempre, né? Nós estamos porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que nós podemos diminuir a difícil tarefa de conviver com os diferentes. Diminuir. Deixar em um tamanho onde todos nós realmente podemos viver, onde todos nós podemos acreditar, onde todos nós podemos realmente esperar do outro o melhor, onde todos nós podemos realmente viver e acreditar que nós teremos uma sociedade que vai permitir com que as pessoas cresçam e vivam aquilo que realmente elas entendem, aprendem, mas também aquilo que elas estão abertas a entender que vem do outro. É assim. Eu agradeço a você por esse tempo, a você que ficou todo esse tempo conosco. Muito obrigado. Um grande abraço no seu coração. Uma boa semana para você, porque nós nos encontramos na próxima quarta-feira, às 20 horas, para mais um assunto, mais uma live, né? E aqui eu queria até dizer a você, eu vou abrir um espaço para que você possa sugerir um tema que você gostaria de ouvir. Qual é o tema que você gostaria de ouvir? Eu abro esse espaço para você. Peço que você, por favor, escreva aqui embaixo, aqui escreva nos comentários, né? Ali onde você deixa um curtir, ali onde você coloca um coraçãozinho, ali onde você coloca um joinha, abaixo, né? Deixa no comentário ali. Eu gostaria de ouvir sobre este tema. Quem sabe na próxima quarta-feira o seu tema será o tema que nós vamos tratar aqui. Lembrando sempre, eu levo o seu comportamento a sério. Você leva o meu comportamento a sério? Então, sejamos nós semeadores de bons comportamentos. Uma boa noite de quarta-feira para você, um ótimo feriado amanhã e não se esqueça, olha, cuide de você, porque você cuidando de você, você está cuidando também do diferente. Você está cuidando das pessoas. Grande abraço e um beijo no seu coração, um beijo para a sua família e todos nós tenhamos a mesma vontade, a vontade de conviver, porque o comportamento, ele nos chama à convivência. Viva bem, esteja bem, aproveite o seu feriado. Mais uma vez eu digo, grande abraço a você. Valeu!